irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar convosco nesta noite de hoje, nesta grande festa em que se comemora o Dia do Pastor e também na oportunidade, a ceia do Senhor nosso Deus. Nós temos motivos de sobra para celebrar ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos proporcionado. Eu me sinto alegre por estar convosco nesta noite de hoje, na minha companhia, conforme já foi comunicado aos irmãos, está a minha querida namorada, essa morena linda aqui, e essas duas filhas, a Gabriela e a Isabelle. Deus continue abençoando grandemente. Eu quero parabenizar o pastor Elias por essa data tão gloriosa, tão especial, que o Senhor nosso Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, ao seu ministério, também os demais companheiros, que a bênção do Senhor seja abundante na vida de vocês, bem como toda a igreja do Senhor nosso Deus. Eu estou certo de que o nosso Pai Celestial tem abençoado grandiosamente a vida dos irmãos, e nós estamos certos que o Senhor continuará abençoando grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus. Eu falei com o pastor Elias, que é um grande amigo nosso já de há longo tempo, e ele faz a gente dar umas risadas. Pastor Elias é uma bênção de Deus. Estivemos pregando esses dias na cidade de São João Batista do Glória, na linda igreja da Decolheita, nosso amigo pastor Edmar, e foi um trabalho muito abençoado. E hoje o Senhor nos proporciona a oportunidade de estar com os irmãos nessa temática gloriosa que é a família. Vamos para o Salmo 128, vamos estar lendo a palavra de Deus, e eu hoje pretendo, a proposta não é trazer aquela palavra eloquente, conforme o pastor Elias, o evangelista Reinaldo, tem pregado aí nesse mundo afora, mas nós queremos conversar com os irmãos, falar com os irmãos acerca desse assunto glorioso. Salmo 128, os irmãos localizaram, amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Meus queridos irmãos, o tema desse trabalho é um tema muito sugestivo para os dias em que nós estamos vivendo. Eu quero parabenizar o pastor Elias, juntamente com o Santo Ministério e os irmãos que têm trabalhado acerca
desse assunto tão glorioso. A igreja do Senhor, ela é composta de diversas famílias. E nós entendemos, meus irmãos, que para a igreja ir bem, estas famílias que compõem esta igreja, ou a igreja, precisa ir bem. E a promessa do Senhor, nosso Deus, é que a bênção de Deus fará com que eu, você, nós, iremos bem, seremos bem-sucedidos em todas as áreas, em todos os aspectos. Esta é a vontade de Deus. E eu quero estar falando com os irmãos, conversando, palestrando com os irmãos acerca do seguinte tema: a bênção de Deus na família. É o que o salmista, ele está comunicando a nós neste salmo. Nós entendemos, meus irmãos, que este salmo, que é chamado salmo de cântico de degraus, nós sabemos que o povo, a nação de Israel, eles deveriam ir a Jerusalém por cerca de 3 vezes para adorar o Senhor no templo. No primeiro mês, na primavera, para festejar, para celebrar ao Senhor na festa da Páscoa. No terceiro mês, no verão, para festejar, para celebrar a festa de Pentecostes. E no 7º mês, no outono, eles deveriam ir de diversas localidades a Jerusalém para adorar o Senhor no templo e para celebrar a festa do tabernáculo. Muito bem, meus irmãos, eles saíam de diversas localidades e ao chegarem ali no templo, eles passavam por uma espécie de purificação, removendo aquelas roupas empoeiradas daquela grande jornada e trocavam-se por vestes brancas e se posicionavam nas escadas do templo. Ali, milhares de pessoas se posicionavam nas escadas do templo, aguardando a sua vez de entrar no templo para adorar o Senhor nosso Deus. E enquanto eles aguardavam o momento da sua chegada, de adentrar o templo para adorar ao Senhor, acerca destas 3 grandes festas da nação de Israel, eles, enquanto aguardavam, cantavam estes cânticos, chamados os cânticos de degraus. Eles estavam ali, celebrando, louvando, adorando o Senhor nosso Deus, esperando o momento glorioso de adentrar o templo e de agradecer ao Senhor nosso Deus. Portanto, meus irmãos, nós entendemos que do Salmo 120
ao Salmo 134, e dentre eles, este salmo tão glorioso, que fala sobre a bênção de Deus na família, o Salmo de número 128, este a qual certamente os pastores, os preletores que nos antecederam, falaram acerca deste assunto tão maravilhoso, tão glorioso, a qual Deus tem concedido aos irmãos de estar meditando nestes dias. E nós queremos falar com os irmãos e não queremos ser cansativos, mas é importante, é necessário que os irmãos reflitam acerca de algumas coisas para que você seja abençoado, ou melhor dizendo, para que você continue sendo abençoado pelo Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, ao estudar este salmo, nós vamos ler, nós vamos entender que os tradutores, alguns tradutores da Bíblia Sagrada, eles dão diversos títulos a este salmo, o salmo de número 128. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal, o tradutor da Revista e Atualizada, ele colocou o tema, ele colocou o título deste salmo: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. A Bíblia de Estudo Genebra, o título a qual o tradutor colocou: temor de Deus e felicidade no lar. A Bíblia NVI e outras Bíblias não dão títulos a este salmo, mas eles somente falam acerca que são salmos de cânticos de degrau, a qual nós já mencionamos para os irmãos o que representa isto, o que significa isto quando o povo de Deus, a nação de Israel, saíam de diversas localidades e iam ao templo para celebrar ao Senhor, principalmente nestas 3 grandes festas que eram celebradas na nação de Israel. Mas é interessante notar, meus irmãos, e aqui nós já queremos estar falando algo dentro deste salmo, o primeiro versículo, o versículo primeiro, está escrito assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meus queridos irmãos, aqui nós já encontramos princípios, e é isto, a proposta deste trabalho é resgatar princípios da família, e nós encontramos aqui princípios dentro deste primeiro versículo, o princípio de temer ao Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus diz no Salmo 2, no verso 11, que nós devemos servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Ou seja, nós devemos servir ao Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Veja bem, meus irmãos, a verdadeira sabedoria consiste em nós, eu, você, nós que aqui estamos, nós precisamos entender que a verdadeira sabedoria consiste em nós fazermos uma escolha, a maior escolha que nós já fizemos, nós que aqui estamos nesta noite de hoje, a maior escolha que nós fizemos foi um dia, após ouvir a palavra de Deus, após ouvir as boas novas de salvação, nós, meus queridos irmãos, fizemos uma grande escolha, que foi levantar a nossa mão cansada, levantá-las e aceitar Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A verdadeira sabedoria consiste em fazer esta grande escolha. E você, amigo, irmão, ouvinte, queridos irmãos que aqui estão, nós fizemos esta escolha e o Senhor nosso Deus perdoou os nossos pecados, escreveu nosso nome no livro da vida dos céus. E você é crente salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E não existe coisa melhor do que ser crente salvo na pessoa de Jesus. Agora veja bem, meus irmãos, a verdadeira sabedoria consiste nisto. E muitas pessoas têm rejeitado esta grande oportunidade. Ouvem a palavra, escutam a palavra, recebem a palavra, mas não faz esta sábia decisão. Agora veja bem, meus irmãos, eu falei que eu estaria falando com os irmãos sobre a bênção de Deus na família. É importante, é necessário você fazer esta grande escolha, porque só por intermédio desta grande escolha que a bênção de Deus, a bênção de Deus só virá sobre a sua vida a partir desta decisão. Então, o primeiro versículo fala desse princípio de escolha, de entregar a sua vida por completo ao Senhor nosso Deus, de ser dominado por Ele, de ser protegido por Ele, de ser abençoado por Ele. É só por intermédio desta decisão. E se você fez, se você tomou esta decisão, eu quero te dizer que a bênção do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família, está sobre o teu esposo, está sobre os teus filhos. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Agora veja bem, ele continua dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isto fala, meus queridos irmãos, de um princípio. E que princípio é este? Uma vez que você tomou essa decisão de entregar a sua vida, de ser dominado por Ele, de ser protegido por Ele,
de ser abençoado por Ele, você precisa observar um grande princípio, que é o princípio chamado constância. Nós precisamos ser constantes. Muitas pessoas já tomaram esta importante decisão, mas no meio da jornada, no meio da caminhada, pararam, desanimaram, desistiram, abriram mão do seu casamento, abriram mão da sua família, abandonaram a fé, apostataram da fé. Agora, meus queridos irmãos, nós precisamos observar que nós precisamos ser constantes. É isto que o salmista nos ensina. Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Aleluia! Nós precisamos ser constantes, sermos firmes, não deixarmos, meus queridos irmãos, que qualquer vento, que qualquer dificuldade, que qualquer problema venha abalar a nossa estrutura, porque nós estamos firmados na rocha, que é Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Vem as lutas, vem as adversidades, vem os problemas, mas nós estamos firmados, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, e quem é que está te guardando? É o Senhor Jesus. É Ele que está te protegendo, é Ele que está te guardando, é Ele que está te abençoando. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Então é preciso, meus queridos irmãos, observar este princípio, a constância. Não pare, não desanime. Não abra mão da bênção de Deus. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu. Daquilo que o Senhor te prometeu. Daquilo que o Senhor te entregou. Constância. Nós precisamos ser constantes. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Portanto, também nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência. Isto fala de constância, meus irmãos. Nós precisamos, dia a dia, ser constantes. Aleluia! Aleluia! O importante, meus irmãos, é chegar. O importante é não sair, meus irmãos, é não perder o alvo. E o nosso alvo é os céus, é a glória, é estar com Ele. Aleluia. Corramos com paciência, deixando todo o embaraço. Irmãos, tantas coisas que surgem para trazer embaraços. Às vezes, o irmão, a irmã, perde o grande privilégio de participar de tantos trabalhos da igreja por conta de embaraços, por conta de situações que o inimigo preparou para que você não viesse ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Mas eu louvo ao Senhor que os irmãos, o inimigo até pode
É possível que ele tenha preparado embaraços, mas esses embaraços, esses laços, o Senhor Jesus quebrou, e os irmãos estão aqui para celebrar, adorar, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E o salmista diz que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. E quem quebrou esse laço foi o Senhor Jesus Cristo. Você pode erguer as suas mãos nesta noite e glorificar e agradecer ao Senhor, porque a bênção dele está sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Constante. Nós precisamos ser constantes, meus irmãos. Agora veja bem. Olha o que diz o verso 4. Eis que assim será abençoado o homem. Aqui é gênero humano. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Veja bem, meus irmãos, isto fala de recompensa. A Bíblia diz, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque se faz necessário de que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador no original significa recompensador. Deus tem recompensa pela sua fé, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. É por isso que o salmista está dizendo: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele está falando que este homem, esta mulher, este casal, esta família, será recompensada com a bênção de Deus. Agora veja bem, meus irmãos, nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada que o prazer do nosso Deus é de abençoar. Vamos ver aqui Gênesis 1. Gênesis 1, 24 a 28, meus irmãos, fala da criação do homem, do primeiro casal. E olha o que diz. E disse Deus: produza a terra a alma vivente, e forme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. E criou Deus o homem à sua imagem, e Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou. Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Veja, meus irmãos, que desde o princípio,
Quando Deus criou o primeiro casal, Deus os criou e os abençoou. Deus abençoou, meus irmãos. A bênção de Deus estava sobre o primeiro casal. O casal, a família, é a grande instituição de Deus. É a coroa da criação de Deus. E quando Deus criou, irmãos, esse casal, Deus estabeleceu um princípio. Veja o verso 24. Do capítulo 2, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui está o princípio, meus irmãos, um grande princípio. Deus criou o homem e o abençoou. Ou seja, a bênção de Deus estava sobre o primeiro casal. E agora Deus estabelece um princípio. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que o princípio de Deus, o princípio que Deus instituiu, meus irmãos, é que o homem, ao encontrar-se a sua disjuntora, a sua companheira, ele deveria deixar o seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, porque ambos seriam um só. E alguns acontecimentos têm acontecido, meus irmãos, devido à quebra desse princípio. E nós entendemos muito bem, meus irmãos, acerca da dificuldade de muitas pessoas quando encontram a sua outra parte. A grande dificuldade de comprar um lote, de construir uma casa, de constituir família, principalmente no princípio. E muitos, meus irmãos, recebem a proposta do papai, da mamãe, de permanecerem juntos, de permanecerem no mesmo lar, debaixo do mesmo teto. E isto o pai e a mãe faz com maior prazer, com maior alegria. Mas o princípio de Deus é que o homem deveria, meus irmãos, deixar o pai e a mãe. Isso não significa abandonar os pais, desprezar os pais, mas ele deveria agora construir a sua família. E não deixando que haja interferências. E o que tem acontecido muitas das vezes, meus irmãos, são interferências. E se você adquiriu o matrimônio, você precisa entender esse princípio de Deus. Você precisa projetar, você precisa entender que isto é um princípio de Deus para que não haja interferências na vida do casal. Agora, veja bem, a bênção de Deus. Deus abençoou o homem. Deus abençoou a família. E desde o princípio, meus queridos irmãos, o inimigo luta
o inimigo combate, o inimigo planeja, arquiteta, se utiliza de muitas formas, de muitos meios para destruir a família. Mas nós vamos ver, meus irmãos, meus queridos irmãos, que a bênção de Deus sempre esteve sobre a família. Nós encontramos em Gênesis, no capítulo 6, a bênção de Deus sobre a vida de uma família chamada a família de Noé. Quando, meus irmãos, a corrupção, houve a grande corrupção do gênero humano, diz a Bíblia que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Mas Deus viu também que Noé era um homem justo, reto. Noé andava com Deus. E nós entendemos, meus irmãos, que por conta da corrupção do gênero humano, Deus resolveu dar um início novamente, destruindo toda aquela população, mandando dilúvio. E Deus escolheu esta família. E quando eles saíram da arca, olha o que Deus fez, Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. A bênção de Deus sobre a vida de Noé. Quando eles saíram da arca, a primeira coisa que Deus fez foi os abençoar. Agora, nós caminhamos mais um pouco e chegamos em Gênesis, no capítulo de número 11, 12. E nós encontramos lá que Deus escolhe uma família. E Deus vai iniciar, através desta família, Deus vai construir um povo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus apareceu a Abrão e o chamou. E olha o que Deus diz a ele. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era Deus abençoando, era Deus enviando a bênção sobre a vida de Abrão, de Abraão, e dizendo a ele que abençoaria e engrandeceria o seu nome, e ele seria uma bênção. Deus tem prazer em te abençoar, meus irmãos, as famílias. Agora veja bem, Deus prometeu, meus irmãos, abençoar grandiosamente a vida de Abraão, e através de Abraão nós seríamos abençoados. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio da fé de Abraão. Agora veja bem, Gênesis, capítulo 26. Vai falar sobre Isaac. Isaac, o sucessor de Abraão. E diz a Bíblia, meus irmãos, que naquele tempo
houve uma grande fome naquela terra, porque já havia acontecido uma grande fome nos dias de Abraão, e foi Isaque, e ele propôs no seu coração descer ao Egito, para habitar ali por conta desta grande fome. Mas a Bíblia diz que apareceu-lhe o Senhor, e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, e abençoarei, porque de ti e a tua descendência darei estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado ao teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas as terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha, veja bem, meus irmãos, a orientação do Senhor foi para que Isaque não descesse ao Egito. E diz a Bíblia, meus irmãos, que como seu pai, ele obedeceu, ele permaneceu em Gerar, por conta daquela grande fome que houve naquela época. Agora acompanhe comigo o verso de número 12. Ali naquele local, olha o que aconteceu. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, ou abençoara. Olha só, meus irmãos, a bênção de Deus na vida de Isaque fez com que ele colhesse naquela terra 100 vezes mais. Aleluias! E alguém está preocupado com prosperidade. Prosperidade é servir o Deus vivo, é servir o Deus grande, é servir este Deus poderoso. E vocês que estão aqui, estão debaixo da bênção de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, mais adiante, de Jacó, filhos de Isaque e Rebeca. E nós vemos que esse, meus irmãos, foi escolhido pelo Senhor. Ele já tinha a bênção de Deus, mas ele teve que fugir. Ele era o escolhido de Deus. E a Bíblia diz que por um momento, quando ele fugiu, e sendo informado que o seu irmão vinha com cerca de 400 homens, ele temeu. E a Bíblia diz que ele foi a um local chamado Val de Jaboque. E diz a Bíblia que ali, este homem lutou com Deus e prevaleceu. E diz a Bíblia, meus irmãos, que naquele dia, o anjo do Senhor disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Meus irmãos, quantos querem a bênção de Deus aqui? Tem muitas pessoas, pastor Elias, que estão desprezando a bênção de Deus. Mas Jacó disse: Senhor, eu não te deixarei, enquanto tu não me abençoares. Nós precisamos, meus irmãos, de homens e mulheres, jovens e crianças, que lutem com Deus, no bom sentido da palavra. E entrem, quando surgirem as adversidades, entre para o teu quarto, feche a porta
E lute com Deus em oração, dizendo: Senhor, eu não saio daqui enquanto tu não me abençoares. Enquanto tu não abençoares a minha casa, a minha família, o meu emprego, a minha empresa. E Deus quer te abençoar. A bênção de Deus já está sobre a tua vida. Valorize a bênção de Deus. Rakashanda kabassuri mikai. Rabando kenava chore mikandarabacai. Não despreze a bênção que Deus te entregou. Aleluia. A Bíblia fala sobre José. Que os seus irmãos conspiraram contra ele para o matar, para tirar a sua própria vida, porque a bênção de Deus estava sobre a sua vida. O lançaram numa cova, venderam para uma companhia de ismaelitas, e ele foi trabalhar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que aonde ele punha as mãos, o Senhor abençoava. Foi preso injustamente, mas ali naquela prisão, o Senhor o prosperara, o Senhor o abençoara. E os irmãos conhecem muito bem que posteriormente José se tornou o grande governador do Egito, porque a bênção de Deus estava sobre a sua vida. Aleluia. Agora um momento, meus irmãos, na história de Israel. Diz a Bíblia que o Senhor os tirou do Egito com mão forte e poderosa. E eles começaram a caminhar rumo à terra prometida. E já havia vencido alguns povos. E agora se acamparam junto aos moabitas. E o rei Balaque temeu, ficou temeroso, porque era muitíssima gente que estava ali acampado. Eles queriam somente passar rumo à terra que o Senhor lhe havia prometido. Mas Balaque, meus irmãos, sabendo da bênção de Deus sobre aquele povo, contratou um cidadão por nome Balaão e mandou que o trouxesse este vidente para que ele amaldiçoasse a nação de Israel. E nós encontramos, meus queridos irmãos, por cerca de 3 vezes, Balaão tentou amaldiçoar a nação de Israel, o povo de Deus, almejando o prêmio, almejando a recompensa que Balaque havia prometido. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que por cerca de 3 vezes, Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Só que a bênção de Deus, meus irmãos, ela é irrevogável. Contra o povo de Deus não tem macumba. Contra o povo de Deus não tem ferramenta. Contra o povo de Deus, o inimigo não pode. E diz a Bíblia que as portas do inferno não vai prevalecer. Porque quem te abençoou foi o Senhor. A bênção de Deus está sobre a tua vida, está sobre o teu casamento, está sobre a tua casa.
Aleluia. E olha o que aconteceu. Números capítulo 23, verso 18 a 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele, escute bem, pois ele tem abençoado. É ele, meus irmãos. Foi ele que te abençoou. É ele que tem te abençoado. Olha só. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. A bênção de Deus é irrevogável. Ainda que alguém queira te amaldiçoar, o povo de Deus só vai prosperar, porque foi o Senhor que te abençoou. Aleluias. Olha o verso de número 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Irmãos, vocês estão debaixo da bênção de Deus. Agora, meus irmãos, a Bíblia fala de um homem, de uma família, que havia na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, o homem que desviava-se do mal. A Bíblia fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas. Isto fala de lã, fala que ele era o maior fabricante de roupas daquela época. Ele tinha 3.000 camelos, tinha a maior frota de transporte da época. Ele tinha 500 jumentas, ou seja, jumento era um animal para transporte. Então, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, ele tinha caminhões de transportes, os grandes caminhões de transportes daquela época. Ele tinha muitíssima gente ao seu serviço, era o maior empreendedor, o maior empregador da época. Este homem era o maior do Oriente, porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele. A bênção de Deus estava sobre a vida de Jó. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o inimigo, se apresentando diante do Senhor, o Senhor deu testemunho de Jó, dizendo: tem visto meu servo Jó, homem reto, temente, justo, que se desvia dos maus. Naquele momento, meus queridos irmãos, iniciou-se um grande conflito. E para resumir, os irmãos sabem que Deus autorizou, permitiu, porque o inimigo não pode tocar em sequer um fio do cabelo da sua cabeça, se o Senhor não autorizar, se o Senhor não permitir, porque você é chamada menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você. Deus tem um cuidado especial por você.
Rabaxanda, carabaxanda, rabacai. Deus cuida de você. Deus cuida da tua casa, da tua família. Mas Deus autorizou. Deus permitiu que Satanás saísse da sua presença e começasse a tirar tudo que Jó tinha. Um grande empresário, um grande empreendedor, começa a perder tudo. E, sobretudo, meus irmãos, ele perde o maior bem que ele tem, que são seus 7 filhos e as suas 3 filhas. Mas a Bíblia diz que, sendo informado destas tragédias, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e começou a adorá-lo. E a dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. E o inimigo perdeu mais uma. Mas diz a Bíblia que ele voltou na presença do Senhor. E vindo um outro dia, se apresentou-se diante do Senhor, e o Senhor deu novamente testemunho, dizendo: observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente, que desvia do mal, e que ainda retém a tua sinceridade, havendo tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. E olha o que o inimigo diz. O inimigo sugere que Jó só mantinha a sua fidelidade porque o Senhor ainda o mantinha com saúde. E diz assim: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E diz a Bíblia que naquele momento o Senhor autorizou que o inimigo saísse e que ferisse a Jó de uma chaga maligna. E de repente aquele grande empresário, aquele grande empreendedor, estava assentado-se em cinzas, com caco de telha, se coçando. Os seus amigos, ou pelo menos aqueles que diziam ser seus amigos, vieram de longe para consolar, para trazer uma palavra de conforto, mas quando o viram naquela situação, se assentaram com ele e ficaram 7 dias e 7 noites sem comunicar palavra algumas com ele. E de repente começaram a buscar alguma coisa para justificar aquele quadro, aquela situação. A sua esposa, a sua companheira, que alguns pregadores criticam, devido a esse grande quadro, passando por um momento emocional terrível, porque simplesmente não havia perdido somente os bens, mas o que mais tinha de precioso, que eram os filhos. Vendo Jó naquela situação, diz: você deveria morrer, você deveria amaldiçoar o teu Deus. Mas a Bíblia diz que Jó encheu o seu pulmão de ar, levantou os olhos para cima e clamou com grande voz, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, para mim dar vitória. Talvez você está vivenciando um quadro difícil no seu casamento, na sua vida, mas você precisa encher o seu pulmão de ar.
e dizer que você crê, que você acredita no teu Redentor, que você não está sozinho nesta batalha, nesta guerra. Ele está contigo. Ele está com você. Você precisa crer. Ele vai te levantar. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu depois de um longo tempo em silêncio. O Senhor apareceu a Jó. E se não me falha a memória, faz 72 perguntas a Jó. E Jó não teve respostas. Mas no capítulo 42, nós vamos ver, meus irmãos, que o Senhor vai mudar a história de Jó. O Senhor vai mudar o cativeiro de Jó. Eu quero que você acompanhe mais uma leitura para nós encerrarmos. Verso de número 10 a seguir. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro de tudo quanto antes ele possuía. E vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E condoeram-se com ele, consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Olha o que diz o verso 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ponha-se de pé, por gentileza, com a permissão do nosso pastor. Meus irmãos, para concluir, Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito o Deus de Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Você já tem nas tuas mãos todas as bênçãos. Você é abençoado. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O que mais que você quer, irmão? O que mais que você precisa? Só tem uma coisa que eu e você precisa, irmãos. Está lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 15. Ouvir a palavra, obedecer a palavra, cumprir a palavra, observar a palavra, alimentar da palavra, digerir a palavra, praticar a palavra, obedecer a palavra, porque a bênção de Deus virá sobre todas as coisas na tua vida. Você não vai precisar de ir noutra igreja, em movimentos por aí fora. Não vai precisar correr atrás de bênção, porque quando você obedecer a palavra,
bênção de Deus que vai correr atrás de você e vai te alcançar. A bênção de Deus vai te alcançar, porque a bênção de Deus está sobre esta igreja. Você já tem a bênção de Deus. Então o que você precisa fazer é somente obedecer a palavra. Racabaxanda, carabachuri, me cai. Você precisa obedecer a palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas. Abaixando a cara, abaixando. Feche os teus olhos, erga as tuas mãos. Eu vou passar para o pastor desta igreja, que vai estar orando pelas famílias, que vai estar abençoando. Quando você casou, o pastor abençoou o teu casamento, mas hoje o pastor Elias vai ministrar bênçãos sobre a tua vida, porque a bênção do Senhor já está sobre ti. Oh Espírito Santo de Deus, Pai querido, te louvamos por essa palavra, meu Pai, e que a tua bênção está sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Nós somos gratos, meu Deus amado, por essa oportunidade, por este momento, sabendo, meu Pai querido, que é o Senhor que nos abençoou e nos abençoa a todo momento, todo instante, meu Pai, da nossa vida. Somos gratos, meu Deus amado, porque a bênção do Senhor nos acompanha, a bênção do Senhor está de manhã, de tarde e à noite. A bênção do Senhor, meu Pai querido, está sobre a vida daqueles que o temem. Por isso eu abençoo, meu Pai, em nome de Jesus agora. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um de nós neste momento, meu Pai. Abençoa, meu Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, os irmãos, as irmãs, os casais. Abençoa as famílias, abençoa os lares. É o que nós te pedimos nessa noite, meu Pai. Que a bênção do Senhor acompanhe a vida de cada um, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quantos podem dizer amém? Quantos podem adorar esse Deus maravilhoso? Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus continue abençoando a vida do pastor Adrian. Deus continue derramando as bênçãos.